Fala galera, bem-vindos a mais um Onboard, o podcast da OnRap que conecta pessoas, cultura e futuro do trabalho. Apertem os cintos que a viagem de hoje começa agora. E hoje a gente tem um episódio mais que especial. Estamos aqui com a convidada Natália Alves, VP de People do El Hub. Acho que uma convidada de peso para a gente poder falar sobre benefícios como estratégia de bem-estar. Então, Nath, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação e por ter topado o nosso convite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, até antes de começar as perguntas, para mim vai ser muito especial hoje, porque, por coincidências da vida, conheço a Nath há 17 anos, só um pouquinho, né? A gente era bem novinho. Só um pouquinho. A gente ficou super amigo ali no período de 2008, 2009. Depois, a Nath acabou indo para a Espanha, mas não vou dar muito spoiler, vou deixar ela contar. E agora, nesse mundão corporativo, a gente se reencontra numa mesma missão ali de propósito, de levar bem-estar, falar sobre o futuro do trabalho e novas maneiras da gente projetar esse futuro junto às empresas e seus colaboradores, tá? Ô, Nath, você está quase 10 anos já, né, no Hub e viveu diferentes fases da empresa. E agora está ocupando essa cadeira de VP Global aí de People. Mas antes do cargo, antes do crachá, quem que é a Natália Alves, né? Como sua trajetória pessoal e profissional te trouxe até aqui? Tá. Sim, ano que vem vou fazer 10 anos, né, que eu tô no El Hub, entrei quando era Gympass. Então, normalmente, quando eu vou contando a minha história, eu já começo ali no Gympass, mas vou contar um pouquinho antes. Então, eu sou daqui de São Paulo, né, daqui de São Paulo não, na verdade, estamos em BH agora. Depende de onde a audiência está depende de onde vocês estão, mas eu sou de São Paulo. Sou formada em psicologia, então primeiro trabalhei aí na área clínica, hospitalar, enfim, passei por isso aí. Entrei em recursos humanos completamente de paraquedas, até através de uma conexão que eu tenho com moda, que também é uma faculdade ali que cursei. Comecei em recrutamento, passei aí por algumas empresas grandes de varejo no Brasil. Fui morar fora, já tinha estudado fora, né? Morei na Irlanda, em outros lugares da Europa também. Fiz a minha especialização e depois disso voltei para o Brasil, empreendi, trabalhei com outras coisas também, até que fui morar na Europa de novo. Estava trabalhando aí numa outra consultoria quando acabei sendo abordada aí pelo Gympass na época, né? Uma startup. Né, na época, uma startup, não somos mais uma startup, mas na época éramos, então comecei ali literalmente numa garagem em Barcelona. E dali para frente, acho que muita coisa mudou, assim, esses 10 anos foram uma loucura, tudo mudou tanto na minha vida profissional quanto pessoal, né, então, pensando em estruturas, pensando no nosso modelo de negócio, hoje eu fico com base já desde a pandemia aqui em São Paulo, mas passei metade desse tempo no El Hub da Europa. E aí fui passando por algumas áreas, né, de recursos humanos. Meu foco, a princípio, era mais generalista. E aí, no meio aí dessa caminhada, eu começo em algumas cadeiras mais especialistas. A gente começa a verticalizar nossas estruturas e eu começo a cuidar ali de algumas áreas globais, né, que a gente chama. E aí, nesse movimento, claro, né, o El Hub foi expandindo, né, abrindo novos mercados, e na pandemia a gente vira essa chave realmente com esse foco em bem-estar, a gente começa com a parte de digital. Hoje eu tenho algumas responsabilidades, né? Então eu cuido da área de employer branding e comunicação interna, eu cuido da área de employee relations, eu cuido da área de diversidade e inclusão, treinamento e desenvolvimento e gestão de talentos, né? Então, eu brinco que são muitas áreas dentro da experiência ali do colaborador e tudo super conectado aí à cultura organizacional. Também tem a área ali de cultura e engajamento, e para mim tudo isso faz parte desde a pessoa, do momento em que a pessoa entra, muita conexão com Talent Acquisition até o final e nessa jornada aí de bem-estar, modelos de trabalho que a gente vem conversando. E aqui estou com um time muito bom, super feliz de estar aqui e bater esse papo com vocês. A gente que está super feliz e agradece mais uma vez, Nath. E realmente é um guarda-chuva ali extenso, mas são áreas que se conectam, né? É bem complicado separar isso, porque no final das contas é essa percepção de jornada do colaborador mesmo, né?
E, Nath, antes até da gente começar a entrar em perguntas mais técnicas sobre o nosso tema, até pelo fit cultural, dos eventos que a gente acaba frequentando, que são os mesmos, eu ouvi você num jantar, acho que há uns 2 meses atrás, falando uma frase que me marcou muito, que você falou exatamente assim: hoje eu ocupo uma cadeira de VP, né, de desenvolvimento organizacional, diversidade, equidade e inclusão, mas eu trabalho para que ela não exista mais. Isso me marcou muito. Então, o que você quis dizer com isso e como esse pensamento se conecta com o futuro do bem-estar e o futuro do trabalho? Essa frase, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço e principalmente, acho que essa questão de equidade, diversidade e inclusão, ela tem muito meu coração, assim, tem muita paixão no que eu faço aqui. Mas eu brinco que é um trabalho muito solitário, às vezes, né? Porque e solitário, quando eu falo, às vezes é muito atrelado ao RH, né? A área de recursos humanos. Você tem ali algumas pessoas mais naturalmente engajadas em fazer acontecer, mas tem bastante barreira e bastante frustração no meio desse caminho para a gente chegar aí onde a gente quer chegar como sociedade, como empresas e enfim. E aí, quando eu falo que, para mim, eu trabalho para que essa cadeira não exista, é porque eu acho que, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente deveria atravessar o negócio, atravessar a liderança, é responsabilidade de todo mundo. Então, assim como liderança, por si só, cultura organizacional, para mim, não é uma responsabilidade de RH, o RH, sim, tem que dar as ferramentas, tem que abrir caminhos, tem que dar suporte, mas é papel do líder ser líder, é papel das pessoas criarem aquela cultura. Quando eu penso em diversidade e inclusão, para mim é um pouco isso. A gente vai, óbvio, né, criando gestão de consequência, fazendo ali políticas que façam sentido, programas de inclusão que facilitem, mas nessa jornada, acho que a gente idealmente chega em uma sociedade aí que a gente não tenha que ficar trabalhando o tempo todo para provar que equidade, diversidade e inclusão são coisas importantes, que trazem retorno, que é importante para a gente aqui. Então, é nessa linha que eu penso aqui, que eu adoraria que a gente não tivesse que fazer esse trabalho. Infelizmente, acho que ainda temos muito, muito pela frente, mas para mim é uma jornada que deveria ser compartilhada aí com líderes, gestores e todo mundo que tem essa responsabilidade com pessoas. E concordo, bota caminho nisso, a gente tem bastante para evoluir nesse sentido. Tem chão. E liderar já é solitário, e ainda mais com esse contexto que você trouxe, acho que realmente se torna ainda mais, né? E Nath, assim, liderando a área hoje, né? Como que é criar uma estratégia de pessoas que funciona tão bem entre pessoas diferentes, culturas distintas, contextos tão variados? Eu acho que pausa para o funciona tão bem. Eu acho que a gente vive aprendendo e se reinventando. Mas para mim vem desse lugar de entender que a gente olha, né, para talentos plurais e enfim, para times diversos, tal, mas existe uma individualidade e uma questão de jornada de cada um e como que a gente vai enxergar isso. E aqui no El Hub um grande desafio cultural, então a gente tem aí mais de 50 nacionalidades, a gente está aí em mais de 13 países e continuamos expandindo, e cada cultura, cada um carrega uma história, tal. Então, como que a gente desenha de uma forma global, que a gente tem o mesmo conceito, o mesmo approach, a gente sabe que experiência que a gente quer proporcionar para o nosso colaborador, que é muito linkado aos nossos valores e à nossa cultura, mas como que eu faço isso chegar na jornada de cada um, né? Então, a gente estava falando o que é a Natália fora do El Hub e tal, mas, assim, eu já fui a Natália que viajava o tempo todo a trabalho e o trabalho era a coisa mais importante, né? Era o drive da minha vida, tal, e aí vem uma pandemia, aí eu caso, aí eu tenho 2 filhos, então eu tenho hoje um filho de 4 anos, uma filha de 2 anos e meio, e aí você começa a ver que seu tempo já não é a mesma coisa, suas prioridades já mudam, então você tem que entender outras formas de trabalhar. Então, para alguns vai ser uma licença maternidade estendida, para outros vai ser um benefício de viagens de lazer, com um rap, para outros vai ser o plano de saúde, para outros é a previdência. Então, assim, é muito difícil a gente achar uma fórmula que encaixe para todo mundo, mas eu acho que, assim, está muito próximo do colaborador e coletando feedback e tentando adaptar localmente na medida aí do possível, desde que você garanta uma certa consistência
na experiência aí do teu colaborador. Sim, acho que foi um grande ponto esse, né? Não é nem só a individualidade de cada um. As preferências, os gostos de cada um mudam conforme a vida vai passando, as prioridades vão mudando. Acho que isso me lembra até um desafio que a gente tem aqui, né? Trazido para o contexto OnRap, tem muitas empresas que entendem que simplesmente vamos comunicar o benefício de maneira igual para todo mundo. E aí a aderência em São Paulo vai ser de uma maneira, em BH vai ser de outra maneira, em Manaus vai ser de outra, porque não teve talvez esse respeito, essa escutativa de entender qual que é a melhor maneira que eu comunico cada um dos meus colaboradores, né? Então acho que isso é super importante. E qual que é o maior desafio de implementar as iniciativas de diversidade e inclusão? Como que vocês adaptam essas iniciativas para essas diferentes regiões? Diversidade e inclusão, acho que, assim, o maior grande desafio, pensando em implementação e hoje, né, na cadeira que a gente ocupa dentro do Well Hub nos países que estamos, são as barreiras de legislação, né? Então, acho que pensando mais nessa parte de execução, com certeza é a barreira jurídica. Então, assim, nem em todos os mercados a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria, por conta de que cada mercado tem uma questão diferente de legislação. Então, eu acho que o Brasil, nesse sentido, é um mercado que funciona muito bem para a gente, por conta de como são as políticas de inclusão e a legislação em si. Então, vagas afirmativas, etc., não é em todo lugar. Nos Estados Unidos existem também algumas outras barreiras aqui que nos impedem de talvez fazer alguns programas ou em escala global. Na Europa a gente tem uma questão de dados muito forte, então coletar dados ali também é um grande desafio. O que a gente tem feito aqui, né? Então, por exemplo, agora a gente acabou de fazer uma parceria, agora não, já vai fazer um ano, mas a gente lançou agora. É a primeira vez que a gente vai conseguir fazer um censo global e coletar dados, de fato, de uma forma que eu consiga ouvir em todos os lugares que a gente está, inclusive na Europa, porque antes a gente rodava nos Estados Unidos, rodava no Brasil, a gente não conseguia perguntar certas coisas na Europa. Então, a gente conseguiu aí um parceiro que está colaborando com a gente com a questão de dados. Dados é uma grande questão para a diversidade. E aí a gente chega na questão de como que a gente vai olhar para esses dados, que também é muito difícil, porque tem lugares... primeiro que diversidade é diferente em cada lugar, né? Tem a questão racial em alguns lugares, para em algum lugar é etnia, em outro é religião, de repente em algum lugar a prioridade é veteranos, em outros... não. Então, assim, é uma loucura quando a gente fala de públicos diversos, de diversidade em si. Pensando em como que a gente adapta aqui, quando a gente está olhando para dados, a gente tem uma estratégia global, que é as nossas grandes dores e grandes pilares, né? Então, a gente pode falar mulheres na liderança, a pauta racial, da comunidade LGBTQ+. Então, assim, tudo isso, para a gente, são pilares grandes, né? Guarda-chuvas, por assim dizer. Como que a gente vai executar programas e, de fato, fazer isso acontecer? A gente sempre adapta aí aos mercados locais e sempre comparando dados, dependendo dados demográficos do lugar, né? Então, não adianta. A pauta racial no Brasil, obviamente, é uma prioridade, então é mais de 50% da população aqui entre pretos e pardos. É muito diferente de eu pegar a pauta racial num país como a Alemanha, né? Então, os dados demográficos aqui para a gente são importantes, por isso que a gente está agora num movimento muito grande de olhar para eles, quebrar nas regiões e ter estratégias um pouquinho mais assertivas e olhar um pouquinho mais local do que a gente fazia antigamente. Sempre com uma consistência, um grande foco aí em pilares que a gente quer melhorar como organização, mas acho que é um pouquinho isso, o desafio e como a gente tem se adaptado. Poucos desafios, né? Quase nada. E, enfim, acho que todo mundo já sabe o quanto o trabalho ocupa grande parte da nossa rotina, né? E, enfim, tem até um dado que eu me surpreendi esses dias, que eu fui revisitá-lo e não lembrava, né? Que 1/3 da nossa vida a gente trabalha, e isso ali numa jornada de quem tem uma carreira um pouco mais longa, dá cerca de 90 mil horas trabalhadas. Doideira, né? É muito grande. E acho que falar sobre felicidade corporativa ou felicidade no trabalho nunca foi tão urgente nesse sentido, e nessa jornada que a gente vem vivendo, especialmente pós-pandemia. E eu queria que você desse sua visão sobre o quão importante é promover esse ambiente de trabalho saudável, e por que isso deixou de ser um diferencial para se tornar realmente um imperativo mais estratégico. Eu acho que ele passa...
vamos lá, eu acho que tem algumas tendências que elas vão se estabelecendo, não sei se estabelecendo é a palavra aqui, mas de forma orgânica, né? Então, eu vou fazer um paralelo aqui, mas assim, é quase quando a gente fala do inglês hoje, né? Então, nossa, na nossa época, tal, meu Deus, você tá aprendendo inglês, legal, tal. Os meus filhos já não. Meus filhos, assim, inglês vai ser o básico para eles dentro do mercado de trabalho, né? Pensando nessas coisas de mercado de trabalho. Quando a gente fala de bem-estar, hoje, eu acho que organicamente ali foi se criando e começou a virar o mínimo e aí foi se tornando estratégico. Quando que ele se torna estratégico? Quando dói no bolso também do negócio, né? Então, quando que a gente começa... E acho que ainda é uma jornada, tá? Acho que tá... Enfim, acho que tem gente que olha isso no centro da estratégia e tem gente que ainda não está nesse lugar. Mas, pensando um pouco nessa questão de bem-estar, para mim, líderes, né, CEOs, etc., já estão enxergando o retorno de você ter times felizes. Então, a gente pode chamar aqui de felicidade. A gente pode falar depois o que é felicidade corporativa também, mas, assim, pensando em bem-estar, times mais produtivos, times mais engajados. Então, qual que é o custo de turnover, de absenteísmo? Então, assim, tudo isso, quando você começa a olhar investimento em pessoas como investimento e não como custo, aí eu acho que foi a grande virada da chave. E aí eu não sei, provavelmente a gente vai falar sobre isso também, mas como a pandemia forçou a gente a chegar neste lugar de realmente falar de bem-estar, né? Então, a onda do well-being, o que é bem-estar? Mas eu acho que a pandemia foi uma grande virada de chave aqui para talvez forçar ou balançar minimamente quem não estava se importando com isso, porque aí traz tudo, né? Um pouco modelos de trabalho diferentes. Eu acho que quebra muitos vieses e paradigmas e muitas verdades que a gente achava que tinha, né? Então, isso aqui, de repente, o modelo híbrido não funciona, ou só o presencial funciona, ou só o remoto funciona, e aí a gente vai vendo que não, na verdade. De novo, a gente cai na questão de personalização, tudo é customizável, o que funciona muito bem para mim pode não funcionar para você, e eu acho que isso aplica também no mundo corporativo e para as empresas. Então, a gente sempre brinca, né, no El Hub, nossos clientes são empresas, né? O nosso cliente é o RH, que gente, isso é a nossa receita de bolo, isso é o que funciona para a gente. Exato. De bem-estar, de flexibilidade, de modelo de trabalho, não necessariamente funciona para a sua realidade. Então, eu acho que isso virou uma pauta, entrou na agenda dos CEOs, porque eles começaram, de fato, a ver o retorno disso. E até puxando esse gancho que você trouxe, né, já não é mais periférico, já faz parte da estratégia de negócio. E puxando a questão da pandemia, que transformações você consegue perceber de como eram as ações antes da pandemia e como é feito agora? Eu acho que a gente passou por... A pandemia, ela escancara muitas coisas, né? As pessoas dentro de casa... Então, por exemplo, eu brinco hoje, né? Na pandemia eu não tinha filhos e eu estava ali vendo colegas de trabalho com crianças em casa, tal, com muita empatia, mas hoje tendo filhos eu falo, meu Deus, será que eu fui empática? Tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que começaram muitas reflexões em nós mesmos, sabe? Quando você está dentro de casa, quando você começa a ter cargas de ansiedade, quando a tua casa vira o teu lugar de trabalho, né? Então, quais são os limites que você coloca para a tua vida? Então, essa questão de work-life balance, não tem balance, tá tudo ali. Então, é você que tem que tomar a frente de algumas coisas, né? Então, esse nível de conversa que vai no lugar de autonomia, etc. E do outro lado, também teve gente que não parou, né? Teve gente que estava ali indo como se fosse para a guerra, porque não sabia o que era, muitas incertezas, tal. E aí começa a questão de saúde mental, tal, entrar nessa pauta. E aí isso, óbvio, né, começa a mexer com políticas públicas, começa a movimentar outras estruturas de poder ali que começam a mexer em políticas, começam a vir legislações novas, né? Então, aí vem NR1, vem as atualizações, aí vem o burnout como uma doença de trabalho. Então, eu acho que a transformação, ela vem muito do colaborador que começa a acertar alguns limites, entender o que pode...
o que pode no limite do que pode, sabe? Até onde eu vou, o que eu quero para minha vida, o que é prioridade, né? Vem de CEOs e donos de empresas que estão olhando e, de repente, tinham algumas verdades de modelo de trabalho e vê que funciona, aí começa a reduzir custo, aí também já não quer voltar para aquele modelo, ou que não funciona porque também precisa revisitar as formas de trabalhar, né? Então, eu acho que cada caminho que você escolhe, você precisa estrategicamente estar preparado, ter um time preparado para isso, ter sistemas de avaliação, resultados muito mensuráveis, etc. Então, acho que tem muitas coisas que foram se transformando. Eu acho que ainda está em transformação, porque a gente também está coisas que, de repente, foram muito, agora estão voltando, tem empresas ainda se reinventando e tal, mas eu acho que a pandemia, ela bagunça nesse sentido e ela traz, de fato, para mim, a questão de que bem-estar não é igual para todo mundo e cada um vai achar a sua jornada e vai entender o que importa e o que prioriza. Então, vem a questão do salário emocional, né, que é chamado. Então, assim, o que é de fato só importante? É o salário base, é a flexibilidade, é a licença, etc. e tal. Então, de novo, eu acho que isso é ainda uma conversa, sabe? Que está acontecendo e eu acho que a gente ainda está aprendendo ali a se adaptar para poder continuar falando de bem-estar de uma forma ali que chegue a todas as pessoas com o mesmo impacto, assim. Sim, acho que a pandemia realmente balançou o barco e não só isso. Criou esses novos espaços, essas novas discussões e abrir esses temas são super relevantes. E até nessa questão desses temas, na sua visão agora, os colaboradores, e não falando só sobre a nova geração, mas os colaboradores no geral. Hoje, quando a gente fala de benefício de bem-estar, ele já não é mais um diferencial ou você enxerga que os colaboradores veem como uma obrigação mínima da empresa esse tipo de benefício? Eu acho que virou obrigação mínima e quase que um ponto de partida. E aí está a grande questão, porque quando vira ponto de partida e vira básico, você precisa começar a se reinventar para enxergar em diferencial. Então, é isso. Flexibilidade importa? Ah, importa, mas talvez já seja meio básico. Então, você tem que pensar em alguma coisa, um outro diferencial ali para você entregar bem-estar a todas as pessoas. Então, eu acho que, de novo, é um grande desafio hoje quando a gente fala de bem-estar, a gente garantir uma cultura de bem-estar, porque não é, para mim, só sobre o benefício que você oferece. É como você vai cascatear e como você vai usar uma liderança para ser agente transformador. Então, tem muita coisa que fica no discurso, né? Então, você como empresa pode dizer, nossa, a gente tem uma cultura aqui de flexibilidade e autonomia. Se você tiver um gestor que não está, que tá ali microgerenciando ou que não está dando liberdade para o time, vão tendo essas quebras de cultura também são o que na ponta impacta o bem-estar do colaborador e aí entra naquele loop infinito que a gente volta de, enfim, doença de trabalho, turnover, etc. Então, eu acho que talvez uma grande questão quando a gente fala de bem-estar é a gente garantir que a gente tenha uma liderança capacitada para transformar, cascatear e promover bem-estar na organização, porque eu acho que aí é muito além de políticas, muito além de RH e ferramentas. É, de fato, as pessoas que você contrata e o que elas vão fazer no dia a dia. Perfeito, e acho que é uma solução completa também, né? Estou olhando para o bem-estar mental, para o físico, para o social, como você trouxe aqui, né? Já é uma obrigação da empresa, mas acho que a grande diferença é como eu uso esse benefício ou essa ferramenta para potencializar a entrega. E aí, autonomia, da flexibilidade, poder de escolha para o colaborador, personalização. Acho que isso realmente faz a diferença. Personalização com certeza faz a diferença. Exato. Em e-commerce mesmo, a galera já não é mais a personalização, é a hiperpersonalização. Como a gente traz isso, né, o consumidor é o nosso colaborador. Então, acho que como a gente traz isso para o dia a dia, faz toda a diferença. E isso mostra também uma mudança de comportamento e expectativa dessa galera, dos colaboradores, né, realmente. Ô, Nath, falando dessa mudança de comportamento dos nossos colaboradores, né, o que mudou nas expectativas deles que fez com que o mercado tivesse que acelerar essa transformação? Eu acho que o que muda na expectativa dessas pessoas colaboradoras e dos talentos que a gente quer atrair é que as pessoas começaram a dar valor para a vida pessoal versus profissional ou a sua vida inteira, né?
E aí a gente entra naquele lugar que não é só o salário que importa, também é a flexibilidade, são os benefícios de bem-estar. Então as pessoas começam a olhar isso um pouco de forma diferente. E aí isso acaba pressionando naturalmente a gente a olhar para benefícios de bem-estar como estratégia de atração mesmo e retenção de talentos. Então, quando é um pouco o que a gente falou, quando vira o mínimo, se essa é a expectativa mínima, você precisa começar a se reinventar e inovar para, de fato, conseguir atrair os melhores talentos e reter talentos também na sua organização. O básico já não funciona. Mas eu acho que a grande pressão disso tudo é o valor que as pessoas começaram a dar para práticas reais de cuidado, sabe? Não só além do discurso, mas é um pouco o que a gente falou, o dia a dia, a liderança, então que a cultura organizacional, ela de fato não seja só ali na marca empregadora, mas seja vivida aí no dia a dia dessas pessoas. Já que você trouxe a questão de atração e retenção de talentos, a gente veio um pouco mais para esse outro tema, como que uma cultura que prioriza o bem-estar, ela impacta diretamente em indicadores, pensando especificamente nessa questão? A cultura de bem-estar, quando a gente fala de engajamento, 100%, né? Então, todos os indicadores ali de NPS, de engajamento, quando a gente fala de turnover, quando a gente fala de atração de talentos, e quando a gente fala na verdade, assim, retenção e atração, para mim, caminham muito juntos, né? Então, a gente está... A transformação até da tecnologia, do digital, é isso. Hoje você vai no LinkedIn, dá ali apply para uma vaga, a primeira coisa que aparece para você é o tempo de casa médio dos colaboradores, né? Então, assim, os dados, eles já estão ali públicos e escancarados. Você vai num Glassdoor ali, você já vai ver a reputação da empresa. Então, essas pessoas esperam essas práticas reais no dia a dia, que saiam só do discurso, e elas têm fontes de informação hoje para pegar se de fato você está vivendo uma cultura de bem-estar ou você está só vendendo. Porque eu acho que, muito parecido com o que acontece, né, aconteceu muito com diversidade e inclusão, tem uma onda, né, tem a tendência. Então, assim, começa a se criar a cadeira de well-being, né, a pessoa que está olhando, de repente, uma diretoria de felicidade corporativa e tal. E com certeza tem muitas empresas que fazem isso de forma muito bem estratégicas e tem outras que estão surfando essa onda do bem-estar e well-being. Então, quando isso não é genuíno, quando não é estratégico e não é de verdade, você vai começar a perder pessoas, você não vai reter. De novo, a gente fala, de forma orgânica, isso vai crescendo e você acaba aí reputacionalmente sendo afetado. Então, se eu tivesse... Aí, tudo bem, tem também todas as questões de absenteísmo e tudo isso que é custo para a empresa, mas, assim, não tem custo maior do que turnover, né? Não tem custo maior do que recrutamento, do que você ter que ficar repondo vaga, é infinito. Não tem... treinar pessoas também custa muito dinheiro. Então, eu acho que indicador para negócio é atrelado a resultado de negócio. Então, aí a gente fala um pouquinho de custo. Mas tem outros também que são de pertencimento, né? De um lugar, é um pouco o que a gente estava falando. Você passa muito tempo trabalhando, né? Então, tem que ser um lugar prazeroso. A gente cai na questão de a forma mais holística de olhar, falando de saúde social, das relações humanas e tal. Então, eu acho que tem muitas formas da gente medir essas questões de bem-estar, mas todas muito atreladas à cultura da empresa e talvez menos tem também o uso de benefício, né? Claro, né? Isso e é importante, né? Porque tudo também assim, a gente tem que mostrar o que a gente está investindo e etc. Mas eu acho que tem algumas outras formas de você entender se as pessoas estão felizes de fato na sua organização. E aí produtividade, né? Produtividade é o que está ali no final. Gente feliz produz e isso é o maior indicador. E gente feliz fica, no fim das contas. Gente feliz fica. A gente falou bastante, né, sobre programas de bem-estar, empresas que têm diretoria de felicidade, cargos de C-level, né, com essa missão. Mas se a gente puder escolher um erro de empresas que estão começando a implantar um programa de bem-estar, qual que você elencaria aqui, o principal? Eu acho que um grande erro é não ouvir os seus colaboradores, tá? É fazer um pouco de prateleira, sabe? Então, assim, o meu
básico é isso, eu vou ter ali o meu convênio médico, aí é o VR e tal. Não necessariamente. Às vezes tem alguns outros benefícios que funcionam muito melhor para a sua população, para o seu público, do que outros. Então, não ouvir os seus colaboradores, entender qual... Porque é um pouco que a gente fala, muda muito geracional, né? Então, quem que vai mudando o tempo inteiro. Então, o teu pacote de benefícios, vou chamar de pacote de benefícios, mas assim, o teu pacote de benefícios de 5 anos atrás, de repente, pode já não fazer sentido para essas pessoas 5 anos depois. Então, eu acho que ter uma visão muito conservadora para benefícios e sem ouvir o seu colaborador é um grande erro aqui. Achar que tem um básico que a gente precisa sair ali, acho que talvez seja um dos erros. Fazer o simples nem sempre é tão simples, né? Não é tão simples. Boa, Nath. E agora vamos trazer um dado da AtomRap, mas a fonte é o Wellhub. Para essa nossa próxima pergunta. A gente estava vendo ali uma pesquisa do Wellhub que mostra que 70% dos líderes já enxergam o bem-estar como essencial para o sucesso financeiro, para o resultado ali da corporação. O que para você explica essa virada de custo para investimento estratégico? Esse estudo, que é o ROI do bem-estar, né, na visão dos CEOs, então a gente fala aí com mais de 1.500 CEOs, ele tem outros dados bem interessantes, tá? Então convido todos vocês a lerem, ele está disponível, mas ele é a primeira vez que a gente escuta líderes de negócio, né? Então a gente sempre escuta aí o RH, o colaborador, mas ele mostra, de fato, essa virada de chave que você mesmo mencionou, de como os CEOs já estão vendo o retorno. Então, assim, já estão vendo o ROI, que eu tenho investimento em programas de bem-estar, traz retorno, traz mais produtividade, diminui turnover e como isso impacta nos resultados de negócio. Então, eu acho que a forma mais simples de dizer isso de novo ir para um CEO, para um CFO, o que você está... talvez não enxugando de custo, mas o que você está deixando de gastar caso você não esteja fazendo, também funciona, mas quando a gente atrela completamente ao resultado de negócio mesmo. Então, faturamento, acho que as empresas todas têm o mesmo objetivo no final, né, dentro de suas culturas e cuidando muito de pessoas, mas eu acho que é um estudo interessante que mostra essa virada de como algo acaba se tornando o centro da estratégia quando conversa muito mais com o negócio e quando o RH também se torna mais estratégico, né? Quando o RH é um RH um pouquinho mais voltado a dados e começa a trazer isso de uma forma mais... uma linguagem, de fato, mais business, eu acho que ajuda também a gente avançar algumas agendas e fazer que seja menos uma questão de um RH talvez um pouquinho mais soft. Nem tudo, de novo, nem tudo é custo. A forma como a gente olha de fato, investimento. É investimento em pessoas. E aqui a gente está falando de bem-estar, mas a gente pode falar de treinamento também. É sempre uma discussão, né? Como que você vai medir ROI de treinamento? E aí a gente atrela diferentes KPIs e a gente faz algumas coisas e às vezes alguns indicadores mais simples, como produtividade, turnover, um NPS de engajamento e as pessoas de fato felizes, diz mais do que muita coisa. Acho que já é um fato o quanto impacta no resultado financeiro Sim. da empresa. O ponto é esse que você trouxe. Nem sempre é tão simples de mensurar um indicador que antes era visto mais como qualitativo e agora a gente passa a conseguir construir essa mensuração. E entendo que quem da nossa audiência aí ainda não está enxergando esse valor é porque ou ainda não está mensurando ou não está tendo a visão necessária para esse tipo de tema. Está longe do negócio, tem que falar a linguagem do negócio. Com certeza. E outro dado dessa mesma pesquisa, Nath, e esse acho que é bem relevante, é que 89%, quase 90% dos profissionais só cogitam trabalhar em empresas que priorizam o bem-estar. E aí como que esse cenário muda o papel da liderança e a forma que a gente constrói essa cultura? Aqui, para mim, capacitação tem um papel bem importante, tá? Um papel chave quando a gente fala, porque
Quando a gente fala de bem-estar, a gente abrange muitas coisas e liderar pessoas é desafiador, né? Então eu brinco, não basta você gostar só de pessoas, você tem que estar aberto a aprender o tempo inteiro com essas pessoas. São pessoas diversas, com histórias diferentes, então desde adaptar formas de comunicar, formas de liderar, então tem tudo isso. Então o líder, ele tem um papel ali muito desafiador já no dia a dia, né? Como que a gente, aqui puxando para o RH, como que a gente consegue ajudar e dar as ferramentas para capacitar e treinar habilidades como escutativa, empatia, que esse líder esteja preparado para ter algumas conversas. Porque, assim, é claro que é desafiador, de repente, você ter um colaborador com alguma questão de saúde mental. Qual que é o teu limite? Como que você acolhe? Então, eu acho que não nasce... O líder aqui não nasce pronto, e o líder de hoje, ele é diferente do que se esperava do líder de ontem. Então, assim, por isso que eu falo que capacitação, para mim, aqui é chave, porque a gente tem que treinar essas pessoas para que elas tenham conforto de acolher outras pessoas e de desenvolver pessoas também da forma que a gente está aqui olhando para isso em 2025, com uma tendência aí, e um forte olhar voltado a bem-estar. Então, para mim... treinar a liderança e capacitar, e também que esses líderes possam pedir ajuda, né? Porque é um pouco... quem é psicólogo, mas quando você faz terapia, é isso. Você precisa... Para você ser terapeuta, você precisa fazer terapia, né? E eu acho que o líder é um pouco isso, assim. Para o líder poder ajudar alguém e estar preparado também a dar suporte e empurrar ali também uma cultura de bem-estar... tem que acreditar genuinamente nisso, então, obviamente, você tem que trazer pessoas que estejam muito alinhadas com a sua missão, com os seus valores, mas você tem que também ter líderes que sabem levantar a mão e pedir ajuda quando não estão bem. Se você não cuida da sua liderança, você não pode esperar que eles cuidem dos seus colaboradores. Então, é um efeito um pouco cascata aqui para mim. Total. E é clichê, mas a gente ouve muito ainda. Líder cuida de todo mundo, mas ninguém cuida do líder. E acho que essa construção que você trouxe, ela exige constância, né? Uma construção diária. Sim. Ali, né? Que vem de cima. E aí, se hoje bem-estar já não é mais diferencial, é critério eliminatório praticamente, o que você acredita? Como que você enxerga? Qual que é a próxima fronteira em termos de tendências? A próxima... Então... Aqui acho que a gente vai cair na inteligência artificial, não tem como, mas eu vou tentar fazer uma reflexão aqui um pouco além do que essa é a grande tendência, Sim. É o grande assunto. E se a gente não está falando de bem-estar, a gente está falando de inteligência artificial, pensando aqui também no RH, e eu acho que é uma pauta também na minha vida pessoal e profissional muito grande hoje em dia, mas falando um pouco de transformação, né? Eu acho que a gente também está num momento de inteligência artificial que alguns usam básico, outros estão desesperados tentando aprender, mas assim, ninguém está lá. A gente não tem nenhum expert nisso porque continua crescendo, etc. Então a gente não sabe que onda que vai ser, até onde que vai chegar e o que é o futuro do trabalho. E aí, nisso, eu acho que uma grande transformação vai ser como que a gente dar algum tipo de conforto ou capacitação para preparar nós líderes, e aqui como o RH dá também essas ferramentas para preparar esses líderes ou talentos que estão aí no mercado, para entender qual que vai ser o papel deles com essa e terem conforto de navegar essa onda, sabe? O que vai ser de mim, líder de RH, o que a tecnologia vai fazer por mim, o que ela vai transformar, sabe? Eu acho que essa incerteza da transformação digital que acho que hoje existe, a gente vai ter mil teorias, né? Tem quem acha que todo mundo vai ser substituído por robô, enfim, tem tudo isso, e eu vou na linha de como que a gente vai humanizar tudo isso. Então, para mim, a grande tendência vai ser o momento em que a gente vai ter que olhar para isso, entender como que a gente vai humanizar essa transformação digital. Mas aí é só... Claro, depois a gente, daqui a uns anos, a gente visita, mas eu acho que isso é uma grande loucura que todos nós estamos vivendo, mas vai vir com uma intensidade muito mais forte. Eu acho que já tem até eu estava lendo bastante reportagem, dados, etc., tudo sobre inteligência artificial, mas a questão de, cara, empresas, né, investidores hoje só
querem investir em CEOs e founders aí de startups que estão olhando para a inteligência artificial. Então, quem não estava olhando vai ter que olhar. Agora, como? Né? Como que a gente vai olhar para isso de forma estratégica e sem perder a humanidade? A gente poderia entrar na questão de vieses e como isso se constrói, cair em diversidade e inclusão, mas eu acho que essa transformação vai ser um desafio que todos nós vamos passar aí. Excelente ponto e boas previsões. Você da nossa audiência que está em 2030 assistindo o On-Board conectado, coloca aqui nos comentários aí o quanto a gente conseguiu ser assertivo. A Natália conseguiu ser assertiva nessa previsão dela. Ô, Nath, aqui antes da gente ir para os nossos momentos finais, a gente tem um quadro que a gente chama de cartão de embarque. Então, são metáforas que a gente usa de acordo ali com viagens para a gente falar um pouco sobre o futuro de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de destino, vamos pensar no destino. Como que vai ser o pacote de benefícios ideal daqui 5 anos? Vai ser como o El-Hub. Vai ser um pacote super personalizável, customizável, flexível, com uma visão holística, onde você pode aí escolher isso de forma muito democrática e pensando aí nas suas individualidades e com uma pitada um pouquinho mais tecnológica para guiar essa jornada aí. Perfeito, excelente. E agora aquela parte um pouco mais complexa, bagagem, né? Que a gente sempre tem dificuldade ali em arrumar mala, escolher os itens. Se você puder escolher um tipo de benefício para oferecer para uma empresa, qual que seria e por quê? Tá. Eu não vou repetir do El-Hub, mas eu acho que qualquer benefício que olhe para saúde de forma holística, onde você tenha o poder de escolha e talvez um pouquinho mais de previsibilidade. Eu acho que falta para a gente talvez E aí pensando um pouco tecnológico, tá? Como que a gente tem a inteligência artificial nos trazendo inputs e dados para melhorar essa jornada. Então eu vejo um benefício lá na frente um pouquinho melhorado no sentido dos inputs que a gente tem e como que a gente customiza isso de forma melhor, talvez. Legal. E agora pensando um pouco em mudança de rota, a hora que a gente tem que fazer uma escala, qual que é o primeiro passo para um RH que quer repensar a estratégia de benefícios do zero? Ouvir as pessoas. Entender qual que é o teu público antes de sair propondo 1000 coisas, escutar, entender qual que é a dor ali. Obviamente, você vai ter muitas dores diferentes, mas com certeza muitos pontos em comum ali que você consegue endereçar e ter uma certa consistência para a experiência ali do teu colaborador. Ô, Nath, falando agora daquele momento que traz um pouco de pânico, que quem não gosta muito de voar passa, que é a turbulência. Qual que é o maior erro que as empresas cometem na hora de estruturar o seu pacote de benefícios? Eu acho que o maior erro é achar que mais benefícios, melhores benefícios. Eu acho que um ponto importante aqui que os RHs, as empresas precisam considerar é a relevância. Então, para mim, relevância vem primeiro do que quantidade. Legal. E agora, sempre que um voo está chegando ao fim, tem aquela mensagem de bordo do comandante, né? E aqui essa mensagem final para acabar esse quadro especificamente. Qual que é o seu conselho para um RH que precisa vender um novo pacote de benefícios para sua diretoria? Mostrar o ROI, trazer benchmark, trazer dados, falar a linguagem do negócio e não apresentar nenhum pacote de benefícios como custo, mas sim como investimento. Bom, Nath, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas para a gente finalizar aqui com chave de ouro, queria que você deixasse uma dica poderosa que você aprendeu na sua trajetória e que pode inspirar quem está nessa mesma missão. Eu acho que, olha, uma dica poderosa que eu aprendi e sigo aprendendo é que a gente precisa estar muito aberto a se reinventar e a testar, né? No limite aí que você possa testar. Eu acho que tem muita coisa que a gente já fez que não deu certo e tá tudo bem, mas a gente aprendeu com isso e não cometer o mesmo erro 2 vezes, né? Então, eu acho que olhar para as coisas que não deram certo com carinho, de entender o que a gente pode implementar ali de melhorias e fazer diferente, continuar tentando fazer diferente, continuar se atualizando, abrir aí a cabeça e chegar no lugar que a gente está hoje, que acho que aqui pouco importa o cargo ou senioridade, a gente tem muito que aprender sobre cultura de bem-estar, muito que aprender sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é uma loucura, porque não tem nada a ver com a senioridade, assim, você vai ter gente que
entende super daquilo e gente que vai ficar patinando e tal. Acho que a gente tem que ter muita humildade aí nessa jornada para fazer o melhor aí para os nossos colaboradores também. Obrigado, Nath, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao Hub também por ter liberado a Nath aqui para bater esse papo conosco nessa primeira temporada do Onboard. Foi um prazer estar com vocês. Queria agradecer também esse time aí que faz nosso podcast acontecer. Então, o José, Vitor, que estão aqui com a gente, Gabriel aí, nosso operador, que está ajudando bastante. E você da nossa audiência, continue ligado nos próximos episódios do Onboard. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente divulga por lá. Também segue a gente no canal do YouTube da OnRap, que o Onboard está disponível lá. Também nas plataformas digitais como Spotify, entre outras, tá? Então, obrigado por ter feito mais essa viagem com a gente, mais essas conexões e fica ligado nos próximos episódios.